Os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, juntamente com os Meunitas, decidiram atacar o rei Josafá e o reino de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Ao ouvir isto, o rei Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro de Deus e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Deus, e também de todas as cidades de Judá vieram muitos para buscar ao Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 4. Josafá é considerado um dos grandes reis da história do povo de Israel. Começou a reinar com 35 anos de idade e reinou em Jerusalém por 25 anos e foi grandemente abençoado por causa de sua fidelidade para com Deus. Nos primeiros anos de seu reinado, Josafá demonstrou um espírito renovador em busca de Deus. Dentre os registros bíblicos, constatamos que Josafá se conduzia por sua fé em Deus. O texto registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 6, diz que o coração de Josafá se despertou para seguir corajosamente os caminhos do Senhor. A exemplo de Davi, Josafá tinha um coração completamente voltado aos caminhos de Deus. Josafá foi um governante que se preocupava com a conduta ética e moral de seu povo. E, para tanto, ele designou oficiais e levitas para ensinar ao povo a palavra de Deus, e para que tudo fosse feito com justiça, Josafá nomeou e instruiu os juízes de seu tempo para que dependessem exclusivamente de Deus, para que assim fossem justos em toda causa a ser julgada. Agindo dessa forma, Deus fez com que o reinado de Josafá prosperasse grandemente. Tudo fluía muito bem durante o reinado de Josafá, quando em determinado momento, Josafá recebe uma notícia ruim e muito preocupante. A notícia dava conta de que uma grande multidão, composta de soldados moabitas, amonitas e mais alguns aliados que se uniram para atacar o reino de Judá sob a governança de Josafá, que se sentiu angustiado, amedrontado e sem forças. Humanamente falando, não havia esperança ou saída para aquela situação. Enfim, para Josafá, tudo parecia estar perdido. Há momentos em nossa vida que nos vemos em situação bem parecida com a de Josafá. Quando menos esperamos, recebemos uma notícia trágica ou lidamos com uma circunstância difícil e assim somos abalados por uma situação adversa e avassaladora que nos vemos sem saída e sem saber como lidar com a tal situação. No entanto, podemos aprender com o piedoso rei Josafá 3 atitudes que devemos tomar diante dessas e outras situações difíceis. A primeira atitude de Josafá foi buscar a presença de Deus e pedir socorro. Assim está escrito: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Como vemos, Josafá buscou a presença do Senhor, derramando-se diante dele e clamando pelo livramento do seu povo. Da mesma forma, estamos em uma época de muitas notícias ruins, em que estamos aprendendo que somente a Bíblia tem boas novas a nos comunicar.
Por isso, devemos fazer como fez o rei Josafá, que derramou a sua angústia e aflição diante daquele que é o único que pode nos livrar e salvar de danos maiores. Josafá clamou confiando inteiramente no Senhor, na sua soberania absoluta e ação poderosa. Creia você também, pois nada e nem ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus, nem mesmo uma forte pandemia e seus desdobramentos. A segunda atitude de Josafá foi esperar pela resposta divina. Deus sempre responde com uma palavra de sustento, dando-nos forças para vencer o medo e o desânimo. Além disso, Deus sempre tem uma estratégia de vitória para que possamos vencer nossas batalhas, dificuldades, lutas, problemas e aflições. Josafá e seu exército não precisaram lutar aquela guerra, o que nos ensina que não devemos usar estratégias erradas, mas somente aquelas estratégias apontadas por Deus. Devemos crer que existe uma estratégia de Deus para cada situação e abrir mão dos nossos próprios caminhos e pensamentos. A terceira atitude de Josafá foi tomar posse da palavra do Senhor. Após ser orientado por Deus, Josafá tomou posse, enfrentando o exército inimigo com a arma da promessa do Senhor, profetizando a vitória. De repente, o que era uma tragédia se tornou num evento de intervenção miraculosa em que o povo aprendeu a exaltar o nome de Deus pelo grande livramento. Amado, amada, creia em Deus, siga as suas orientações e tome posse das suas promessas. Tomar posse é crer com a mente, com o coração e com todo o nosso ser. E isso nos leva a nos sentirmos completamente seguros em Deus. Quando cremos na promessa de Deus, sentimos-nos em total segurança. Se hoje você está passando por uma situação parecida com a do rei Josafá, tudo o que Deus quer é que você creia que Ele dará uma palavra que fará com que você saia desse beco sem saída ou desse fundo do poço. Assim como fez Josafá, ore você também ao Senhor soberano que governa todos os eventos que existem, seja no mundo ou mesmo em nossa vida cotidiana. Entregue a Ele toda a sua angústia, sofrimento e dor e prepare-se para receber de Deus uma palavra de vitória. Lembre-se que Deus pode tornar uma tragédia em intervenção miraculosa. E então, vamos orar? Poderoso Deus, como é maravilhoso saber que eu não estou lutando sozinho nessa batalha. Mesmo que eu me sinta abalado com as circunstâncias adversas que me intimidam e me amedrontam, eu posso retomar as minhas forças se primeiramente eu buscar a Sua presença e em seguida esperar pela Sua resposta e por fim apropriar-me da Sua palavra. Como a Sua palavra é esclarecedora, meu Senhor, pois foi através do relato acerca do que ocorreu com o rei Josafá que eu aprendi acerca das atitudes que devo tomar diante das adversidades da vida. Obrigado, meu Deus, pois pela fé tenho declarado que toda essa crise vai passar e virão tempos de bênçãos e de prosperidades para a minha vida. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Eu sou o pastor Ailton Martins e este foi o seu devocional de hoje, Refletindo a Palavra. Obrigado a você que reservou esse tempo para ouvir esta mensagem do coração de Deus para o seu coração. Obrigado também por você compartilhar esta mensagem, abençoando pessoas às quais você ama e quer bem. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que Deus te proporcione um dia abençoado e produtivo, cujos resultados te sejam favoráveis e benéficos. Este é o meu desejo e esta tem sido a minha oração por você. Em nome de Jesus. Amém.